Já foi divulgado esses dias pelo governo prazo para fazer a declaração de imposto de renda desse ano, 2023, que é de 15 de março a 31 de maio. E eu sei que sempre gera dúvidas, da gente fazer imposto de renda, tanto porque tem coisas demais para você prestar atenção, muitos detalhes, como também as regras vão mudando ao longo de cada ano que passa, de cada declaração nova que a gente tem que fazer. Eu sou Eduardo Mendes, sou especialista em leilões de imóveis e também no mercado imobiliário. E eu te pergunto, você sabe como declarar os seus imóveis? E você sabe quanto de imposto você vai ter que pagar toda vez que você compra e vende um imóvel e tem lucro na sua operação? Qual que é o prazo que você tem para recolher para não ter que pagar multa, alguma coisa desse tipo? Aliás, você tem também alguns casos de isenção que você não precisa pagar imposto nenhum, que é um imposto, inclusive, bastante alto. Mas fica aqui comigo que eu vou mostrar todos os detalhes de como você pode fazer isso, tá bom? Vamos nessa? Quando se trata de declaração no imposto de renda dos imóveis, dos seus imóveis, você precisa prestar atenção em duas coisas. Primeiro, você precisa declarar aquilo que você é proprietário, os bens, o seu patrimônio que você tem, e você precisa declarar a negociação que você teve durante aquele ano. Então, uma compra e venda que você teve de imóvel, você vai gerar, normalmente gera um lucro, um ganho de capital, você teve um ganho de capital, e existe um imposto incidente sobre esse ganho de capital, Porque tudo aquilo que a gente ganha, a gente tem renda, a gente precisa pagar imposto de renda sobre aquilo. Então, a segunda parte é relacionada ao imposto cobrado sobre esse ganho. Você precisa recolher e você precisa declarar ele. E como vocês sabem, a declaração ela sempre é relacionada à sua situação do ano anterior. Então, se a gente está agora em 2023, a fazer a declaração agora é tudo relacionado ao período de 2022, de 1 de janeiro a sua situação no dia 31 de dezembro de 2022. E declarar a sua situação, que estava os seus bens, o seu patrimônio, no dia 31/12, é relativamente muito simples. É fácil você fazer isso. Inclusive, você pode, se você errar ou se você esquecer de declarar alguma coisa, é fácil depois você corrigir. Não vai te gerar multa, não vai te gerar nada disso. Então, é muito simples fazer isso. Agora, a segunda parte, que é você declarar os seus ganhos, recolher aquele imposto quando você tem essa negociação, você comprou e vendeu um imóvel, teve um ganho de capital, você deixar de recolher aquele imposto que você precisa recolher, esse sim você precisa prestar muita atenção, porque o erro pode te gerar prejuízo, você pode ter que pagar uma multa aí. E é nesses ganhos de capital que o leão vai lá, abocanha e pode tirar aí 15%, até 22.000% dos seus lucros. Então, por isso que é uma parte que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente está aí fazendo negócios, negócio imobiliário, leilão, compra e venda de imóvel, enfim. Então, para a gente começar a falar sobre os ganhos de capital, como você declara o seu ganho de capital, primeiro são os prazos. Qual que é o prazo que você tem? Toda vez que você vende um imóvel, você tem até o último dia do mês subsequente, ou seja, lá para o dia 30 ou 31 do mês depois que você realizou a sua venda, que você registrou a venda em cartório, você tem esse prazo máximo para poder declarar essa venda. Essa declaração você vai fazer direto num software, do programa lá da Receita, chamado GCAP. GCAP vem de ganho de capital. Além do prazo, você precisa prestar atenção também no valor da alíquota que vai incidir sobre o seu ganho de capital. Então, dependendo do tamanho do seu lucro, do seu ganho que você teve, vai ter mais ou menos imposto. Então, por exemplo, se você comprou e vendeu um imóvel e a diferença da venda pelo valor da compra, o seu lucro, der até 5 milhões, então você vai pagar 15% aí de imposto de renda. Se for de 5 milhões a 10 milhões esse lucro, então o seu imposto vai ser 17.000%. Se for de 10 milhões a 30 milhões, vai ser 20%. E se for acima de 30 milhões de lucro, vai ser de 22,5%. Para a grande maioria das pessoas, vai estar incidindo aqui nos 15%. Isso aqui é sobre pessoa física, não estou falando aqui de PJ. PJ são outras formas de incidência do imposto. A gente vai tratar aqui apenas da pessoa física. Então, só para você ter um exemplo, Digamos que você comprou lá, fez um valor de uma compra muito boa, inclusive por um leilão de imóvel, você conseguiu comprar pela metade do preço que aquele imóvel vale. Então, você comprou um imóvel que vale 200 mil, você comprou por 100 mil. E aí você fez uma venda, conseguiu vender esse imóvel pelo valor que ele vale, Ele vale 200 mil. Então, você teve um lucro de 100 mil reais. Então, o cálculo simples do imposto seria aqui, pelos 15%, seria 15% de 100 mil, dá aqui 15 mil reais. Mas você pode abater alguns valores, alguns custos sobre esse valor. Então você não vai pagar os 15 mil reais, na verdade, de imposto de renda, porque você consegue descontar alguns valores aí do seu ganho de capital, do lucro que você teve.
Então, os abatimentos legais são esses aqui, ó. Por exemplo, se foi um leilão de imóvel, que você comprou esse imóvel, né? Você vai poder descontar a taxa do leiloeiro, que normalmente é 5%, pode ser um pouco mais do que isso. Você pode descontar, né? Descontar para fins de cálculo do imposto de renda. Você pode abater o valor que você pagou de ETBI, que normalmente é de 3%, né? Pode variar de 2% a 3%. Na grande maioria dos estados, né? Você paga 3%. As custas de cartório, né? Vai depender de cada cartório, varia entre 1% e 2% do valor, né? Do imóvel. As reformas, tudo aquilo que você fez de reforma, de obra, de melhoria no seu imóvel, logo depois, por exemplo, você arrematou, aí você trocou piso, pintou parede, colocou algumas coisinhas ali, e você tem a nota fiscal disso, ou recibo, você pode abater isso também do cálculo do imposto de renda. E a corretagem da venda, né? Então, normalmente, se você utilizou um corretor para poder vender seu imóvel, os corretores costumam cobrar mais ou menos ali 5% do valor sobre a venda. Então, vamos lá, né? No nosso exemplo aqui, foi 100 mil reais que a gente comprou aqui um imóvel no leilão, né? Que você pagou efetivamente por esse imóvel. A taxa do leiloeiro é de 5 mil reais, né? É 5%, então deu 5 mil reais. O ITBI, falei para vocês, né? Mais ou menos 3%, vamos usar 3%, então ficou 3 mil reais, né? 3%, de 100 dá 3 mil. As custas de cartório, eu estimei que mais ou menos uns 1.200 reais, é uma estimativa assim bem por alto. A reforma, por exemplo, digamos que trocou, é um imóvel não muito grande, né? E você trocou lá piso e fez uma nova pintura. Só isso aí já dá uma cara nova para esse imóvel, então já fica parecendo que está novinho. Então a gente estimou aí mais ou menos aí 10 mil reais para essas obras. E manutenções, né? E a corretagem da venda foi 5% sobre o valor da venda. Como a gente vendeu por 200 mil, então é 5% sobre 200 mil, que aí vai dar 10 mil reais. Então, somando tudo, todos esses custos, esses abatimentos legais que você vai poder tirar lá do seu ganho, deu R$ 29.200. Então, agora a gente pode voltar para aquela planilha e fazer o cálculo mais fidedigno de quanto você pode abater e quanto que você vai ter que efetivamente pagar de imposto de renda. Então, vamos lá. Então, voltando. O valor da compra foi 100 mil. O valor que você vendeu, 200. Então, o seu ganho, né, o seu lucro, aqui é ganhos, não é menos não, tá? É só botar aqui que é ganhos, que é a mesma coisa que lucro. Então, os seus ganhos foi de 100 mil reais, tá aqui, 100 mil reais. Os abatimentos legais, a gente calculou, deu 29.200. Então, fazendo a diferença, você vai achar um valor aqui de 71.800 reais, que é o valor base para você calcular o seu imposto de renda. Sobre esse valor, você aplica os 15%, que está aqui. Então, 15% desse valor deu R$ 10.770 reais. Então, você não tem que pagar aqueles 15 mil, né? Você tem que pagar um valor bem menor, quase um terço a menos daquele valor, né? Então, deu aqui R$ 10.770 reais. Mas mesmo com esses abatimentos legais, né, com essa redução do imposto que a gente tinha calculado lá do início, dos 15 mil reais para 10 mil e pouco, você ainda pode achar que é um valor muito alto para você ter que pagar de imposto, né? Além de todas aquelas taxas, aqueles impostos que você tem que pagar sobre um imóvel. Mas a verdade é que quanto mais imposto você paga, significa que você está tendo maior lucro. Então, na verdade, a gente tem que mudar a nossa mentalidade aqui, né? Desejar ter mais imposto. Porque se você está pagando mais imposto, significa que você está tendo grandes resultados aí, né? Mas existem situações em que você não precisa pagar imposto nenhum, desse imposto de renda, né? Você pode ser isento. Existem duas situações na prática mesmo, né? Existem mais situações previstas na lei, mas para a gente aqui, para a prática mesmo, eu vejo duas situações possíveis, aí, mais possíveis de acontecer, porque os outros casos são para imóveis muito antigos, anteriores a 1970 e lá vai porrada, enfim. Então, essas duas situações são as mais comuns de acontecer. Então, primeiro, a venda do seu único bem, seu único imóvel que você tem, pelo menos nos últimos 5 anos, você não pode ter tido outro imóvel durante esses 5 anos, ou ter utilizado esse benefício nos últimos 5 anos, né? Você, até o valor de 400 mil reais desse imóvel, você não precisa pagar o valor aí de imposto de renda, caso você venda ele. Então, se você tem um lucro, mesmo que esse lucro tenha sido pequeno, se você comprou ali por 380 mil, vendeu por 400, teve lucro de 20. Ou se você comprou por 100 mil e teve 300 mil reais de lucro, então até 400, na verdade não é 400 mil, é 440 mil, o valor exato. Até 440 mil, você pode
vender esse imóvel e não vai precisar pagar imposto de renda. Só que você só vai poder usar esse benefício uma vez. E o segundo benefício, você pode utilizar o primeiro e você pode utilizar o segundo também. Um não é excludente do outro. O segundo benefício, você pode utilizar ele uma vez a cada 5 anos. E é o quê? Toda vez que você compra um imóvel, desde que seja um imóvel residencial, você utilize todo aquele lucro que você teve nesse imóvel para poder fazer uma segunda compra de um outro imóvel, dentro de um prazo de 6 meses, ou seja, 180 dias, você não precisa pagar o imposto de renda referente a essa primeira compra e venda que você teve, né? Então vamos lá, um exemplo. Você comprou uma casa, a gente comprou essa casa aqui, né, de 100 mil, vendeu por 200 mil. Você teve aí 100 mil reais de lucro. A partir do momento que você vende essa casa, você tem um prazo aí de 6 meses, né, 180 dias, para poder aplicar todos esses 100 mil reais de lucro em um novo imóvel. Se você fizer uma nova compra desse imóvel, você não precisa pagar imposto de renda sobre essa venda que você fez, né? Esse lucro que você teve de 100 mil reais. Só que você só pode utilizar isso para imóveis residenciais e uma vez a cada 5 anos. É um bom benefício aí para quem está começando, por exemplo, nos investimentos aí de leilões de imóveis, que você consegue ter um grande lucro e nas suas primeiras compras aí você não precisa pagar imposto. Então você tem essas duas possibilidades de ter isenção do imposto de renda. E isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, vocês fazem direto lá no GCAP, naquele programa da Receita, né? Que se chama GCAP, de ganho de capital. Você faz tudo lá certinho, lá no programa, você preenche as informações, ele já te traz o cálculo para você não precisa fazer esses cálculos, né, que eu te mostrei aqui. Isso aqui é só para você entender como é que funciona. E lá também tem a opção, né, se você é seu único bem de família, né, o único bem que você está vendendo, ou se você pretende nos próximos 180 dias fazer uma segunda compra. Ou seja, são essas duas opções de isenção. Mas sempre que você vender um imóvel, você precisa registrar, fazer esse cadastro lá no GCAP. Ele vai ficar tudo registrado e quando você vai fazer a sua declaração, você tem a opção lá na sua declaração de importar as informações do GCAP, que é o ganho de capital. E esse programa é o programa geral que a própria Receita usa para você, né, todas as pessoas, registrarem lá todos os seus ganhos de capitais. Não é só de imóveis, né? Qualquer ganho de capital que você tenha lá. Tem todas as opções, né, de ações, bolsa de valores ou outros investimentos, enfim. E dos imóveis também. Então, toda vez que você vender um imóvel, precisa colocar lá. E aí, como que você declara isso, então? No imposto de renda, que você vai fazer agora, né, em relação ao ano passado. Isso que eu estou falando para vocês, esse cadastro do imóvel, dessa venda, você tem que fazer naquele prazo que eu te disse, até o último dia do mês seguinte que você vendeu. A outra questão é você fazer sua declaração do ano anterior. Nessa declaração, nesse momento, você vai lá, clica lá, por exemplo, você baixou o programa da Receita para declarar. Lá nos ganhos de capitais, você vai colocar tudo que você teve de ganho. E lá você tem a opção de importar desse outro programa, que é o GCAP. Então, todas as informações que você preencheu no GCAP, você importa, né, para esse programa da Receita. E vai estar lá tudo descrito certinho. Caso você tenha que mudar alguma informação, editar alguma coisa, é nesse momento que você vai fazer. Lembrando, quando você registrou tudo no GCAP lá, até o último dia do mês seguinte, é por meio daquele programa que você consegue emitir o boleto, a DARF, né, a gente chama de DARF, para você recolher o imposto que foi calculado, né, se você tiver que pagar. Se você não tiver nas opções lá de isenção. Se tiver na isenção, você não tem que gerar boleto nenhum, só mesmo registrar lá a sua venda. E agora, eu te mostrei basicamente tudo que você precisa saber para você declarar o seu imóvel, né? Sua compra e venda, seu ganho de capital que você teve aí com os imóveis. Então você viu que é muito simples você fazer, não tem mistério, mas tem muitos detalhes que você precisa prestar muita atenção para não cometer algum erro, não perder algum prazo, ter que pagar alguma multa, ou para você simplesmente não ter que pagar um imposto de renda alto. Porque se você, por exemplo, não coloca lá, não faz os abatimentos legais que você tem direito, lá, que eu mostrei aqui naquele exemplo, a incidência do imposto vai ser sobre o valor total do seu ganho, do seu lucro. E a Receita não vai ficar lá depois atrás de você perguntando se está tudo certinho, se é esse mesmo valor. Não, ela só quer receber. Se você fez o cálculo sem os abatimentos legais e deu um imposto maior e você pagar, esse que vai ser o valor que a Receita vai recolher e vai seguir a vida. Então, para você ter um valor mais justo, pagar um valor mais justo e menor sobre essa operação,
você precisa prestar atenção em todos os detalhes e fazer tudo direitinho. E também, caso você esteja aí uma dessas situações aí de isenção e não ter que pagar imposto nenhum, até porque esse imposto é bastante alto, né? E agora que você já entende tudo que você precisa saber para declarar os seus imóveis lá no imposto de renda, talvez você esteja mais curioso ainda para saber como que faz para pagar mais imposto. Ou seja, né, como você paga mais imposto, quando você faz para ter um grande lucro, você ter o maior lucro possível nos seus investimentos imobiliários. Se você quiser saber como comprar imóveis com grande desconto, 50% de desconto, ter lucros aí nessa casa aí, nessa faixa de desde 20%, 30%, 50%, às vezes até muito mais do que isso, né? Às vezes você tem imóveis aí que são vendidos por apenas uma fração, 10% do valor que ele realmente vale. Essas oportunidades você encontra nos leilões de imóveis e algumas outras formas aí de compra e venda, aí, tanto pelo governo, pelos bancos, enfim. Existe um mundo inteiro a ser explorado. Se você quiser saber mais sobre isso, basta você continuar me acompanhando aqui. Eu sempre estou postando conteúdo sobre isso aqui. Então já se inscreva agora, ative o sininho para acompanhar todo o conteúdo novo que eu posto aqui, tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.